Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quem é você, pessoa, que vai estar passando aqui agora à noite para ver Maria Viana? Cris, você já está aí? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda, Estevam Evans. Ai, que bonitinho, nunca mais vi você lá no Cross. Seja muito bem-vindo, viu? Hoje, o meu mimo em fazer essa live nesse horário é para você que se pergunta qual é o meu propósito, né? Márcia, seja bem-vinda. Se eu não tiver encontrado um propósito, será que eu serei feliz? Se eu não souber o que é que eu vim fazer aqui nessa vida, qual a diferença entre propósito interno e propósito externo? Então hoje eu tenho o prazer, né, de estar trazendo para vocês, para a gente estar continuando aquele bate-papo gostoso, né, que a gente teve. Vou voltar, volta mesmo, estamos com saudade, tá? Então, para a gente continuar aquele bate-papo gostoso sobre propósito, tá? E hoje eu trago uma das pessoas, né, que eu conheci através aqui da internet, que faz parte de uma plataforma extraordinária, né, de um cara assim que é o profeta dessa época, né? Então o nosso mentor Jacob Petri, um escritor de livros com mais de 5 best-sellers, com uma plataforma, uma universidade sobre filosofia raiz, trabalhar a essência do teu ser, trabalhar propósito interno, trabalhar propósito externo. Então nós fazemos parte dessa mentoria aí no clube do 5%. 5% são as pessoas que realmente se incomodam com alguma coisa. Seja bem-vindo, irmão Francisco. Então hoje eu trago para vocês conhecerem, né, no meu perfil, porque eu não consegui deixar a live que fiz no perfil dela salvo. Então hoje eu trago a educadora financeira, né? Então ela gosta mesmo de trabalhar com números e trabalhar com verbas, fazer a sua verba multiplicar. Esse é um propósito da vida dela, tá? Então hoje o meu papo com você é para aquela pessoa que se pergunta: qual é o meu propósito? Qual a diferença entre propósito interno e propósito externo? Então vou chamar aqui já para vocês conhecerem Cris Garibaldi. Mora em São Paulo, ama filmes, ama séries e principalmente ama rock, né? Então já te convidei aí, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Enquanto a Cris entra, que já está chegando, olha lá, linda, seja muito bem-vinda. Boa Aqui noite. ao meu perfil, né? Eu quero que você se apresente aí para o pessoal, para a gente continuar batendo. Adriana, seja bem-vinda, viu? Para a gente continuar batendo aquele papo sobre propósito. Falar de propósito é aquilo que eu propus para você, né? A gente tem que fazer a vida toda sem se esquecer de propósito. Cada vez mais a gente está debatendo sobre ele, trazendo ele para a luz, né? Para o esclarecimento de outras pessoas, trazendo também, seja bem-vindo, Pedro. Então, trazendo, além do esclarecimento para as pessoas, também para a gente, porque uma vida toda a gente vai ficar ali querendo saber mais, né, Cris? A gente vai estar a vida toda, por mais que você pense que você definiu o seu propósito, ou que você não definiu o propósito e por isso você não vai ser feliz, hoje, de acordo com o nosso mentor, com aquilo que a gente trabalha, porque a gente não precisa se preparar tanto para chegar aqui e falar para você sobre propósito, daquela mesma maneira que você vai comprar vários e vários cursos, várias e várias histórias, de 2 para lá, 2 para cá. Você quer descobrir seu propósito? São 5 passos, são 10 passos, são 20 passos, e a gente vai querer trazer na maior simplicidade que você tem 3 propósitos, né? Você tem o propósito interno, você tem o propósito externo, e você tem aquele propósito que abrange tudo, mas de uma maneira em que você e eu, a gente possa entender o nosso linguajar. Cara, se do jeito que eu entendo, e eu colocar para você, você não entender, e você não descobrir que o maior propósito da vida você já está fazendo, que é viver, né? É descobrir que você precisa viver e viver essa vida muito bem, a gente não vai muito para frente, tá? Então eu quero deixar a palavra para a minha amiga, para a gente estar falando, né, do que conecta a gente com o propósito. Eu quero que você se apresente, né, tanto para o pessoal que está chegando, como para o pessoal que vai estar passando. Eu pretendo deixar essa live salva. Tudo aquilo que a gente pode contribuir como educar, né, educar mesmo, levar luz para as pessoas. Então, eu pretendo deixar salvo no perfil, tá bom? Seja muito bem-vinda, estou muito feliz que você está aqui comigo, viu? Primeiramente, boa noite, Maria. Boa noite a todos. Já estava aqui no início ouvindo você falar e as suas palavras sempre são muito gostosas de ouvir, né? Porque você assim encanta com tudo que você fala, porque tudo tem total sentido.
E como você, assim, te agradeço pelo convite, né? A nossa live no meu perfil o mês passado foi sensacional. E realmente estamos aqui para juntas agregar mais na vida das pessoas, fazer com que as pessoas possam expandir a sua consciência. No caso, eu falo da consciência financeira, mas não tem como interligar ela com uma consciência, acho que de vida, consciência para todo o propósito na vida, né? E falando um pouquinho da Cris, eu estou aqui na internet, no Instagram, há mais ou menos 2 anos. Trabalhei a minha vida toda, por mais de 20 anos, em instituições financeiras, fui gerente de bancos, entrei no meu primeiro banco com 18 anos, fiquei lá em 4 grandes bancos, onde eu fui passando por todos os cargos dentro de uma agência bancária, até chegar ao cargo de gerente, onde eu consegui, nesses anos todos, aí, vivenciar experiências de todas as magnitudes, vamos dizer assim, né? Cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem a sua condição financeira, cada pessoa tem o seu comportamento financeiro. E o quanto é importante a gente estar aqui juntas, expandindo essa consciência, porque a gente sabe que, infelizmente, esse boom... Infelizmente não, ou felizmente, acho que tudo acontece no momento certo, né? Mas nós temos aí esse desafio para estar expandindo a cabeça das pessoas, porque eu posso usar, inclusive, citar o meu exemplo, onde eu trabalhei a minha vida toda em instituições financeiras, lidando ali com pessoas, aprendendo em vários cursos dos grandes bancos que eu trabalhei, com diversas classes sociais, como eu disse. Mas a Cris mesmo, a Cris que veio lá da infância, cresceu num lar com bastante escassez financeira, onde nós tivemos, graças a Deus, uma educação muito excelente dos meus pais, mas assim, minha mãe dona de casa, meu pai era músico, sempre lutou bastante para sustentar a família, então assim, nós não tínhamos aquela condição que a gente, quando criança, sempre sonha, né? Quando vê amiguinhos tendo alguma condição mais especial, a gente sempre cresceu ouvindo que devidas realidades não eram para nós. Então, mesmo eu com 18 anos, entrando no meu primeiro banco, tendo todas as possibilidades, logo depois eu fui fazer a faculdade, me formei em administração, mas não é só isso, não é só o ambiente, não é só você ter cursos, você ter dinheiro, porque afinal de contas, quando você trabalha num banco, não dá para falar que você não ganha mal, né? Você tem um salário ali digno, vamos dizer assim, mas eu vivi por mais de 20 anos sempre endividada, sempre no vermelho. Eu não tinha a mentalidade, eu não tinha um perfil de pessoas investidoras, de pessoas que pudessem guardar o seu dinheiro, que é o que eu hoje procuro passar para as pessoas que me seguem. Porque, assim, independente de onde a gente veio, todos nós, hoje eu venho aprendendo isso após trabalhar tanto, aprender tanto com pessoas como você, Mar, sobre a mentalidade, que o que importa é a gente primeiro trabalhar o nosso interior, e aprendendo tanto com o nosso mentor, que é o Jacob, eu tenho vivido, experienciado de uns 5 anos para cá, na pele, o quanto a gente pode nessa vida. E assim, fazendo uma análise por tudo que eu vivi, que eu sou muito grata a Deus, mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje eu poderia estar em outro patamar, financeiramente falando. É aquilo, né? Nunca é tarde para começar. Tanto que eu estou aqui com 48 anos, querendo passar isso não só para jovens que me seguem, mas para jovens de todas as idades. E mostrar a importância, que acho que já começa por aí, da gente se permitir conhecer, aprender, né? A ressignificar padrões do passado, parar de viver no futuro, parar de se preocupar com o futuro, parar de viver no passado, e aprender o quanto é importante definirmos propósitos na nossa vida, que é o nosso tema da live. Ô, Cris, é o tema da live. E assim, né, eu gosto quando a gente vem trazendo de uma forma assim, bem natural mesmo, porque quando a gente fica pensando, né, propósito interno, o que é um propósito interno? E aí a gente vai pautando ali algumas coisas, né? Como eu trouxe, você saber o propósito interno é você se conectar com você, é você, né,
dá essa importância de você, quando você consegue se conectar com você, se respeitar, se amar, se autoconhecer, se tudo para você, se você consegue chegar nesse ponto de verdade, o que você quiser fazer como propósito, aí você consegue. Porque você pode, não é que você não consiga fazer nada, que nós somos seres adaptáveis e nós somos seres inteligentes, a gente desenvolve muito talento, a gente desenvolve. Dom, não. Dom você traz, mas talento a gente desenvolve. Então, a gente pode desenvolver muito talento e a gente pode tudo, só que quando você não se conecta com você, quando você não vai para dentro, quando você não se respeita, quando você não procura preencher tudo isso aqui, você até consegue muitas coisas, mas você não consegue o principal, né? E outro dia a gente estava ouvindo o mestre falar que o talento da gente, o dom da gente, os desejos da gente, as coisas que a gente quer, o nosso propósito, ele já é dado de acordo mesmo como se fosse a tua cruz, o peso da cruz que você carrega. Então, você nunca vai desejar nada que você não tivesse talento suficiente para fazer. Então, quando você... Por isso a importância de se eu tive um desejo, se eu tenho esse desejo é real, esse desejo é verdadeiro, se é, porque é que eu tenho que olhar um pouco mais para ele. Né? E quando eu olho para ele, de verdade, se ele for verdadeiro, eu tenho tudo para fazer aquilo. Que eu posso também estar apenas olhando a vida, a grama do vizinho, né? As coisas do vizinho, não olhando o que eu tenho, a gratidão que eu tenho, ou se eu quero mais do que aquilo, o que é que eu preciso melhorar? Se me falta, ou eu sinto falta de algo para me complementar, então a gente começa a importância desse propósito interno, que é você se conectar com você mesmo. Né? E aí, nesse propósito de você se conectar com você mesmo, você consegue fazer o teu propósito externo, né? Que é você ir buscar ali na tua profissão, é você chamar principalmente, já que eu descobri que eu quero algo diferente, ou que eu preciso encontrar para viver esse algo diferente, em que é que eu vou ser boa, eu chamo a responsabilidade do meu peito, e aí eu vou pagar o preço que se requer para eu fazer a mudança acontecer. Se eu estou sentindo falta de alguma coisa, eu já tenho consciência suficiente que eu tenho um dom, que eu tenho talento, que eu gostaria de fazer alguma coisa, ou eu gostaria de ter mais algumas coisas para eu desfrutar desse mundo como ele tem que ser. Então, onde é que entra a minha responsabilidade? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, de você entrar para o interno, equilibrar, cuidar do interno, ajeitar essa casa interna, para poder você, com essa casa interna arrumada, bonita, cheirosa, você realmente fazer externamente tudo aquilo, porque nós somos o reflexo, né, do que está dentro. Concorda? Plenamente. Assim, a gente vê, eu, né, tendo um perfil de finanças, falando tanto de dinheiro, né? Quantos estigmas, quantos mitos a gente ouve falar do dinheiro, né? Quanta coisa negativa a maioria de nós remetemos ao dinheiro. E por que isso? A gente, como nós falamos já no início, nós vamos crescendo, somos habituados, inclusive, pelo sistema, que a educação financeira, né, no nosso país, ela é muito defasada, está aí mudando muita coisa, mas ainda tem muito para mudar. E é claro, a gente sabe que isso tudo também tem um porquê por trás, né? Pensando aí no sistema. Porque quanto mais informação nós temos, menos dependência a gente tem de governo, É claro que a gente deve cobrar sim, mas quando a gente não depende tanto, fica muito melhor. Então, como você falou dessa questão do interno, a gente se permitir e enxergar com olhos de que eu não vou estar desrespeitando ou a hierarquia dos meus pais, ou a minha família, os meus antepassados, se eu olhar para o meu propósito interno, como você bem explicou, ver que eu sinto que eu tenho uma predisposição a explorar certos talentos que eu possa vir a servir o mundo com o meu trabalho, porque a gente já cresce também ouvindo que o trabalho é algo árduo, que a gente só trabalha. Quantos ditados a gente cresceu ouvindo assim? Segunda-feira é o dia, né? É o dia de começar. Segunda-feira é o dia péssimo, é o dia que todo mundo pensa assim, é o dia que amanhã
vamos logo que amanhã eu tenho que acordar cedo, porque amanhã é dia de luta, não é verdade? Então a gente vai crescendo, ouvindo, e aquilo vai se instalando na nossa mente, e a gente sabe que a nossa mente, né, eu venho estudando bastante sobre isso, o quanto realmente os comportamentos têm a ver com a nossa mente. Porque a nossa mente, nós tomamos, em média, mais de 35 mil decisões diárias. E 95% das nossas decisões, elas são tomadas pela emoção e não pela razão. E por que nós deixamos tudo isso? Porque a gente vai crescendo, vai ouvindo padrões, a gente aprende que é daquele jeito, e aí chega num determinado momento que para você aquilo é uma extrema verdade. E aí, se você se fecha, não se abre para você ouvir o novo, para você se permitir até desaprender o que você já aprendeu, e você vê o quanto você tem de talento interno para buscar algo que você ama e se dedicar ao seu trabalho, porque se não é, primeiramente, se não é o dinheiro, como que a gente vive hoje sem dinheiro? Dá para viver sem dinheiro? Não dá. Ah, dinheiro não traz felicidade. De fato, o dinheiro não compra uma felicidade, de repente, de algum problema que você está passando, de um problema de saúde, mas com certeza, na mesma situação, se você comparar a pessoa que tem dinheiro e que não tem, com certeza, um conforto, um acesso melhor, ela vai conseguir comprar. Então, já parte daí que quando as pessoas falam assim, dá a impressão que você está sendo arrogante, dá a impressão que você está sendo frio. E não é. A gente tem que olhar o dinheiro com bons olhos, porque ele é o que nos dá o acesso a tudo na vida. E quem nos deu tudo que existe na vida? Foi o Criador. E o Criador, ele deu para todos nós da mesma maneira. Ele não faz distinção. Deus não está lá em cima escolhendo esse aqui pode ser milionário, esse aqui tem que nascer bem pobre e morrer pobre. Não é assim. Eu acredito, depois de muito viver nessa vida, depois de muito aprender em religiões e às vezes me prender por religiões, até me fechar para não aprender as coisas novas, me permitir conhecer coisas novas, de me bloquear a certo ponto de não entender de que Deus, como está, independente de religião, mas acho que muitos creem na Bíblia, que está ali, que ele nos deu a vida para que vivamos em abundância. Mas, ao mesmo tempo, ele também nos deu o livre-arbítrio. Então, cada um é especial em algo. Eu creio nisso, eu venho aprendendo muito sobre isso. Cada um é especial em algo. E quando a gente se permite explorar o que a gente tem de potencial dentro de nós para servir as pessoas, porque quando você trabalha, seja num escritório, seja como manicure, como eu já fui, como office girl, que eu já fui, como motoboy, que a gente vê tanto, cada um tem um talento mais especial para certas coisas. Então, você se permitir explorar e fazer o que você ama, você só vai atrair mais a abundância. E aí, concluindo com a pergunta que você me fez, que tem que partir de dentro, muita gente fala, o dinheiro nunca chega até mim. Quando chega o dinheiro já acaba da noite para os dias. Eu não consigo segurar o dinheiro na minha vida. Primeiramente, quando você olha para dentro de você e vê o seu propósito interno, você vai aprender que felicidade, abundância, prosperidade são estados de espírito. Então, ele antecede ao dinheiro. Tem que partir de você. Tem que vir de dentro, você sentir que você é uma pessoa abundante. Quando você faz isso, você manda para o teu cérebro bons sentimentos que vão fazer com que você haja de boas maneiras, né? E que você se permita aprender sempre mais e mais e simplesmente, de fato, passar por cima de padrões. Porque a gente cresce ouvindo tanta coisa, gente, tanta coisa que não é verdade. Eu mesma, por exemplo, eu na pandemia é que eu me despertei de repente vir aqui no Instagram e começar a falar. Mas antes de eu virar a chavinha e ver que eu era capaz disso, quanta coisa o meu eu, eu falo muito da minha deusa interior, mas o meu eu contrário vivia me dizendo assim, como que você vai falar de finanças? Trabalhou a vida inteira no banco, você nem construiu um patrimônio como tantos grandes gurus que já são milionários. E assim,
Como que você vai falar de finanças? Você sempre foi uma pessoa tímida. Então, assim, tudo é treinável. E eu me permiti a começar a dar as caras aqui. Você passa vergonha, você vê pessoas rindo de você, você vê pessoas falando, nossa, essa daí eu conheço desde que eu era criança. E ela não é bem assim. Então, assim, se a gente parar de olhar para o que as pessoas negativas vão falar, olhar para dentro de si, ver que você tem um criador dentro de você e que ele te fez a imagem e semelhança dele, que você pode tudo, assim, eu sei que eu sou sonhadora, tá? Que eu tenho essa fama de ser sonhadora. Mas se a gente não sonhar, vão rir de qualquer jeito, vão sempre falar de qualquer jeito. Então, faça o seu melhor na sua vida. Ame seu trabalho. É lógico que todo mundo vai começar em algo que ainda não é o ideal. Todo mundo vai começar, assim, por exemplo, uma doméstica, que é um trabalho louvável, que eu acho que tinha que ser, assim, super bem reconhecido, né? De limpar a casa das pessoas, limpar empresas, limpar banheiro. Muitos têm que começar assim. Quando eu iniciei lá atrás, eu comecei a ver minha vizinha fazendo unha e fui ser manicure. Mas antes disso, eu pedi para minha mãe deixar eu limpar a casa de uma vizinha, porque ela tinha uma bebezinha que eu adorava olhar. E ela era muito amiga da família, ela confiava de eu ficar ali, olhando a filhinha dela e limpando a casa dela. Eu também fiz, né, a faxina na casa dela. Isso lá com os meus 12, 13 anos. Então, assim, muitas vezes eu ouço pessoas falando assim, ai, quanta injustiça no mundo. Tem tanta gente, assim, o pedreiro, trabalhando ali na obra, comendo pão com mortadela, tomando Coca-Cola, enquanto outros estão ali gastando horrores em restaurantes chiques. Existe injustiça? Existe. Mas a gente não pode julgar e olhar para a história de cada um. Você não sabe o que cada um fez para chegar até ali. Se o estado de abundância dele já não antecedeu ele virar e chegar naquele nível. Entende? Então, eu acho aí que é isso. Quando você me perguntou sobre se eu concordava que esse negócio vem de dentro mesmo, eu acredito que sim. Eu digo para você, eu sempre fui uma pessoa muito, né, graças a Deus, eu acredito que Deus me abençoou muito, porque eu estudei desde pequena, mesmo em escola pública. Meu pai me ensinou que era para a gente estudar bastante, porque quem sabe um dia, depois de formada, se eu conseguisse um emprego bom, eu ia um dia me aposentar e viver bem. Hoje, eu sou grata por tudo isso, mas hoje a gente tem muitas possibilidades, inclusive por conta dessa internet, desse mundo global, de tudo hoje ser online. Todo mundo está no celular e tem gente ganhando dinheiro, horrores com detalhes. E assim, mas eu não tenho paciência para aparecer em rede social, não tem problema. Tem gente que faz, tem muitas profissões digitais que a pessoa não precisa nem dar as caras. Basta a pessoa procurar ali, tem cursos, inclusive de graça. Então, assim, é fácil? Não, não é. Primeiro porque a gente tem que passar por cima de tanta crença e tanto padrão que a gente cresceu ouvindo como total verdade. E aí, passando por cima disso, que já não é fácil, a gente tem que cuidar do nosso interior, como você falou. A gente tem que cuidar do nosso ambiente externo também. A gente tem que cuidar com as pessoas que a gente convive, porque às vezes, sem perceber, você se vê em ambientes que você já está fazendo coisas que no fundo você não gostaria. Então tudo é um conjunto, né, Maria? Mas eu acho que eu me desembestei a falar e eu queria ver se o pessoal está gostando, se alguém tem algum comentário, se alguém tem alguma pergunta. Eu gosto. E se você tem algo com certeza para complementar o que eu falei. Isso é bom, né? E aí, como você trazia, né, dessa história de você ter passado ou passar, ter a sua vida, ter a sua condição, todo mundo tem a sua história, né? E quando hoje, né, a facilidade que você, com estudo muito ou sem estudo, hoje você não tem mais do que nunca é provado, que você não precisa necessariamente de você ter o canudo, de você ter frequentado, de você ter a universidade, de você ser doutorada, de você, quanto mais você souber, melhor, porque você desenvolve a sua cognição, você desenvolve a sua plasticidade, a sua capacidade de saber.
Porque se você não estudar numa determinada faculdade, numa determinado assunto, você tem que estudar sobre aquilo que você gosta. Você pode não estudar sobre para você ter o tal canudo e depois você pode até sair e nem exercer. Quantos profissionais a gente sabe que ou trancaram a faculdade ou fizeram outras porque eu tenho que abandonar porque não estão se sentindo realizados. E aí a gente volta novamente para dentro. Quando você volta para dentro, aí você diz assim, mas aí dependendo da minha idade, eu não vou mais tacar a cara na internet. É necessário, cara. A cara na internet taca quem quer. Eu taco porque eu tenho uma língua muito nervosa. Se eu não tiver que conversar, eu vim para cá. Então, para mim, é muito fácil. Para mim, é muito fácil. Para não ficar jogando saliva nem conversa fora, eu procuro me desenvolver e levar esse benefício para outras pessoas. Mas, de repente, você não gosta mesmo, nem você quer estudar sobre a internet. E você descobre que você tem um dom, que você é extraordinário com suas mãos, que você é um artesão, que você é um pintor, que você é alguém que transforma. Eu só quero que você saiba, dentro de você, você tem um dom que você veio para entregar para o mundo. E você vai ter que colocar isso para fora. A internet hoje pode facilitar e você ser aquela pessoa que faz o desenho. Você pode facilitar a tua vida, porque você é a pessoa que sabe juntar a linha e fazer algo. Você sabe fazer uma arte, você sabe fazer o que sei lá. Você quem sabe, você quem é o artista. Mas tem alguém na internet que vai colocar a sua arte para outras pessoas tomarem conhecimento. Então você só precisa o quê? Desenvolver a sua capacidade e a sua fé, a sua crença de saber que você é grande, que você é poderoso, que você não nasceu para fazer 3 bonequinhos de barro de Caruaru. Você veja que aqueles bonequinhos que são até feinhos pra caraca, os bonequinhos que a gente ama lá de Caruaru, os bonequinhos de barro. Então, quem faz aquele bonequinho de barro vai viver de vender para um vizinho para outro? Não, ele vende para o mundo. Então, vai ter alguém que vai colocar a tua arte. Você só precisa ser verdadeiro, ser você, buscar a sua força. O que é que você gosta de fazer? E aí a gente volta um pouquinho, sai um pouquinho de dentro para vir para fora para falar de quê? Se a gente fala que pegamos muitas crenças com o dinheiro, mas a gente sabe, a gente só é incongruente. Diz que é sujo, como o Jair estava colocando aí, né? Tem crença que dinheiro é sujo, tem crença que quem tem dinheiro está fazendo perversidade, que não vai para o céu, que não sei o que. Você arruma, para mim, hoje, depois de rasgar o véu da consciência, tudo isso é desculpa que a gente arruma para ficar na moita, para ficar escondido. Então, foi isso que eu aprendi, é melhor ficar por aqui. Na realidade, eu só estou procurando alguém para terceirizar, culpar pelo meu fracasso ou pelo meu sucesso. Como eu não faço sucesso, então foi assim que a religião me ensinou. Foi assim que não sei o que, ensinou, mas você é tapado, né? Como diz o nosso amado mestre, não entra nem sai mais nada daí, tira a tampa. Então você tira a tampa, você vai buscar conhecimento e você vai melhorar no que você quer fazer. Você só tem que se responsabilizar e entender. Se dinheiro, eu digo que é sujo, mas eu gostaria de ter. Se eu sei que ele é sujo, mas eu gostaria de comprar, eu gostaria de não sei o quê. E mais importante ainda, a pessoa que eu mais amo, se ela passar mal e eu não tiver dinheiro, como é que eu vou me sentir se eu não puder comprar o medicamento, se eu não puder fazer o exame, se eu não puder... Coloca o teu pai, a tua mãe, os teus filhos, coloca o amor da sua vida para você ver. Aí você vai dizer assim, mas dinheiro não compra facilidade, nem felicidade, nem... O dinheiro não compra nem vende nada. Ele apenas é a facilidade para você não carregar um boi nas costas, uma barra de ouro. Então você carrega uma moeda, que hoje a gente nem carrega mais, né? Só diz que tem, né? Bora por causa pelo nosso fracasso, né, Jair? Então você coloca, você tem aquela moeda para você trocar. E o que é que eu quero trocar com você, Cris? Se você é uma moça das finanças e você sabe me ensinar, e eu quero aprender, eu quero me desenvolver, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então você já tem algo que eu quero e eu tenho algo que você quer. Então a gente vai trocar. Você tem um conhecimento, eu vou pagar por ele. Então se eu quero algo, eu te dou. O que você quer está no meu bolso. O que eu quero? Também eu vou ter que dar alguma coisa, tá? Então a gente começa a entender aqui que tudo ele precisa, a gente precisa gerar recurso no mundo. E a fonte infinita, que nada falta na fonte infinita de recursos. O que você tiver, tem. Se você quiser muito e quiser por onde pegar muito, você vai ter. Se você também tem preguiça e você só quer aquele tiquinho, e aí vem os sonhos, né? É bom que você realize todos os seus sonhos. E aqueles sonhos que são o sonhinhozinho, né? O sonhinhozinho que eu preciso, quero ter meu pedacinho,
de terra, eu quero ter minha casinha, eu quero ter meu quintalzinho, eu quero ter meu pezinho de alface, eu quero ter minha galinha, eu quero ter minhas coisinhas. E aí, às vezes, a gente diz ali em cima daquele caboclo, fala assim, você é um preguiçoso, você só quer isso porque você não consegue, você quer isso. Cara, é o sonho do cara, ele está pleno. Ele está pleno. Não tem nada a ver com você que quer ter a sua Ferrari, que você quer ter o seu navio, que você quer ter não sei o que, não sei o que. Se o teu sonho também for verdadeiro, você esteja querendo ter tudo aquilo para facilitar a vida de outras pessoas, você vai ser pleno tanto quanto. O pequenininho que tem lá o seu cabritinho, o seu gatinho, o seu cachorrinho, o seu isso, o seu aquilo, ele está facilitando a vida dele, ele está facilitando a vida daqueles animaizinhos e a capacidade dele só vai até ali. Se ele está feliz, a única coisa que ele não pode, que aí entra a falta de consciência, é você achar que o que tem o estaleiro, o que tem as outras coisas, roubou e não sei o que, não sei o que. Então você passa a ser o caboclo preguiçoso, que fica culpando os outros porque você não tem. Então, é que tal todo mundo pegar ali o estaleiro, pegar o navio do cara, pegar o helicóptero do cara, pegar a Ferrari do cara e vamos dividir tudo em bicicleta para todo mundo. Porque aí dá bicicleta para todo mundo. Só que, cara, o cara vai, ele não vai ser feliz porque ele não quer uma porcaria de uma bicicleta. Você que ganhou uma bicicleta sem fazer esforço nenhum, você vai trocá-la nos primeiros pobres que aparecer, porque você também não fez esforço, então tá tudo errado. Então, onde é que entra aqui a nossa troca? A nossa troca, eu troco conhecimento com você. Eu espero que você me pague por isso. Porque com o meu conhecimento, você vai expandir o que você precisava. Então, quando você faz isso, você começa a adquirir dinheiro, você começa a pagar, você começa a fazer alguma coisa, você vai ser bom em algo e você vai querer algo de alguém. Então, você tem dinheiro. Para eu pegar o teu dinheiro, Cris, eu tenho que ser bom em alguma coisa para poder você me dar. Então, quando a gente quer falar de encontrar, não é? É a troca, você encontrar um propósito, é você definir o teu propósito em volta daquilo que você tem facilidade de fazer. Eu vou morrer infeliz porque eu não sei o meu propósito. Mas o que você gosta de fazer? Olha, eu gosto de pintar pano de prato. Então, pinta pano de prato com vontade, monta uma cooperativa, distribui para a tua cidade, para as outras cidades. Não fica na preguiça de pintar um pano de prato para você achar bonito em cima da sua mesa. Caramba, isso é bonito para quem quer fazer um hobby, fazer um passatempo. Mas hobby, passatempo, você só faz depois que você começa a ganhar. Então, você encontra o que você tem facilidade de fazer, né? E você faz essa facilidade, você vai ver que você já traz ela desde pequena, e você vai me dizer, mas isso não dá dinheiro. Então, foi você, a pessoa que nasceu, para desenvolver um jeito do que você gosta de fazer, dar dinheiro. Talvez seja você a pessoa que nasceu para juntar todo mundo que faz aquilo, para fazer bastante. Ou então está faltando uma peça naquilo para poder ser. O mundo não conhece isso que você gosta. É você a pessoa que veio para cá para fazer isso. Então você descobre o teu talento no dom que você trouxe. E dentro daquilo que você trouxe, a gente estava falando de quem gosta de vir para a internet. Quem gosta de vir para a internet é porque gosta de falar. De repente, você não gosta de mostrar a sua cara, mas você gosta de falar defendendo alguém, você gosta da sua voz, você gosta de defesa, você pode ser um advogado, você pode ser um professor, você pode ser um cantor, você pode ser uma pessoa que vai ensinar outra. Você falou, quando eu quis, ainda pequena, eu quis tomar conta de criança, eu quis fazer alguma coisa, porque eu já queria fazer dinheiro. Então, você já tinha uma dádiva do quê? Daquele tempo você já sabia que você queria cuidar dos pequenos, para que os pequenos estivessem protegidos. Hoje você não tem o dom de ser babá, mas quem não sabe cuidar das suas finanças e você chega ensinando de novo, você não pega uma criança? Você pega de novo um adulto pela mão e você vai ensinar os primeiros passos. Então é muita coisa, sou muito tímida. Tô vendo, né, Jair? Então, para a gente ter esse propósito, a gente precisa definir essa relação entre o talento que a gente já possui e os dons que a gente traz conosco. Então, isso vai facilitar. E quando eu facilito isso, eu começo a desenvolver, né? Eu começo a desenvolver esse dom, eu começo, como a gente aprende tanto ali com o nosso mestre, você começa a ter o teu esforço organizado em cima daquilo que você quer, que você gosta, que você pode estudar, que você vai desenvolver a capacidade de se tornar muito foda naquilo, porque senão tu vai ter sempre algumas moedas, não o dinheiro que você precisa para você, com aquilo você realmente, você ter uma vida diferente. Aí você vai dizer assim, não, mas eu quero ganhar dinheiro, por quê? Porque eu preciso pagar conta, eu preciso isso, eu preciso aquilo.
E a gente vai ver ali, né? Desde o mais esperto que o diabo, onde ele fala o seguinte, nessa hora é onde a mentalidade do povo é roubada. Por quê? Porque você corre atrás do resultado final. E vai continuar a vida toda correndo atrás do resultado final. Você não tem o teu tempo para você produzir o resultado. E enquanto você produz esse resultado, você vai vivendo, você vai se desenvolvendo, mas você também não fica esperando 10, 15, 20 anos para poder você ser feliz. E a gente vê muito o pessoal falar, né? Mas eu não faço isso, nem eu sei aquilo. E eu fico ainda desesperada porque eu ainda não descobri o meu propósito. O teu propósito é sempre para o próximo. Mas para você saber no que você é bom para fazer para o próximo, você precisa saber primeiro no que é que você é boa para você. Então você precisa de autoconhecimento. E aí eu gostaria que tu falasse um pouquinho de autoconhecimento para relacionar ele aqui com essa nossa interpretação de você ter propósito interno, você precisa se conhecer. O autoconhecimento, se você não souber quem é você, e vem aquela diferença, né? Que a gente tanto isso, você sabe disso melhor do que eu, o quanto você precisa entrar na essência, para você não se perder na rotulação, né? Naquilo que a gente acha que a gente é. E eu gosto de brincar e dizer assim, né? Hoje eu loura, linda, top, né? Amanhã, se eu quiser, eu já sou outra pessoa. Fala um pouquinho da importância desse autoconhecimento para a gente poder encontrar os propósitos da nossa vida. A pessoa que não se conhece, Cris, a pessoa que não está preocupada consigo em realmente saber quem ela é, qual a chance que ela tem de desenvolver o seu propósito interno para poder chegar no externo maravilhoso? Ela não tem chance nenhuma. E é como você bem disse, lembrou do livro maravilhoso, que foi o livro que transformou a minha mente, que foi o Mais Esperto que o Diabo. E tudo isso que você citou, se trata do quê? Da gente se deixar alienar. A gente se permite viver como alienados da nossa própria mente. Por quê? Porque a gente não se permite ir mais profundo. Ir para dentro do seu eu verdadeiro. Todo mundo tem um eu verdadeiro. Mas a gente tem tanta coisa na cabeça, tanta coisa foi ensinado, tanta coisa... eu não estou falando aqui, gente, para dar uma impressão de que todo mundo que ensinou estava errado. Não é isso, porque a culpa não é nem de quem. A culpa agora é nossa de ter todo esse conhecimento, porque antes não tínhamos, e a gente se permitir e buscar, se conhecer. Tudo aquilo que eu estava te falando, que a gente cresce meio que retraído, ou com vergonha, ou se achando incapaz, tem a ver também até com essa questão da gente se explorar e se libertar e falar, eu quero ser tal coisa, e que talvez alguém da tua família iria te abominar por isso. Então, o autoconhecimento é isso, é você olhar para dentro de si, explorar o que você pode verdadeiramente fazer de bom. Não só para você, primeiramente é para você sim, mas sempre você vai estar pensando em servir alguém. Porque para qualquer, como eu falei no início, a gente precisa do dinheiro para tudo. Para se ter o dinheiro, a gente precisa trabalhar. O trabalhar, ele tem que ser visto como algo, como uma dádiva na nossa vida. A gente cresce, como eu já falei, vou repetir, porque talvez muita gente está entrando só agora, ouvindo como se o trabalho fosse algo muito negativo. Ou aquilo que não é que é negativo, mas aquilo que eu tenho que fazer porque eu sou obrigado, porque senão eu não tenho dinheiro para viver. E como o livro bem diz, também, vou citar outras partes do livro, Mais Esperto que o Diabo, como você falou, a gente cresce com esses padrões, né? E você não se permite simplesmente fazer um trabalho de autoconhecimento. E o que eu ia dizer também, até essa questão de você se permitir se autoconhecer. Existem hoje diversas maneiras de se conhecer, né? Eu cresci ouvindo que você tinha que ir para o psicólogo apenas. E ir para o psicólogo era algo que não era legal você falar que você tinha que ir no psicólogo. Porque ou algum problema você tinha, ou então coisa de riquinho, como se riquinho também já fosse algo bem negativo. Gente, ser rico é maravilhoso. As pessoas têm medo de enriquecerem e aí se revelar outra pessoa. Mas é aquilo que nós estávamos falando desde o início.
é o que é dentro de você que vai se potencializar. Então, se você tem medo disso, é que com certeza alguma coisa de negativozinho aí, alguma coisa ruim você tem. Porque se você tem certeza, se você tiver muito, você vai só fazer o melhor para si, para os teus e para quem você possa ajudar, é muito bom. Então, assim, até a busca do autoconhecimento, as pessoas hoje têm vergonha de admitir que precisa de ajuda. E todos nós, seres humanos, precisamos uns dos outros. Porque, como você bem disse, um ensina tal coisa, o outro vende tal coisa. Então, eu vou, procuro o outro e a gente faz uma troca. E o dinheiro é para isso. E quem começa a empreender ou aprender também um pouco mais sobre dinheiro, sobre finanças, sobre fazer o teu dinheiro trabalhar por você, isso é maravilhoso. Eu também cresci ouvindo que investimento era só para quem era rico. Mas hoje eu vejo pessoas que vieram de favela e estão aí empreendendo, ensinando, ganhando muito dinheiro e tendo uma vida maravilhosa, podendo ajudar as pessoas, inclusive da comunidade em que ele vivia. Então, assim, é fácil? Não, não é. Já disse, não é. Mas também não é fácil você só ficar deitadão no comodismo e vendo as pessoas evoluírem. E culpando as pessoas porque elas fizeram sucesso, como o Jair mesmo disse aí, né? As pessoas começam a culpar o outro porque teve sucesso. Como se o sucesso incomodasse. O sucesso ele é bom para todos e ele está aí para todos. Cada um, como você disse, cada um enxerga o sucesso de uma forma. Talvez o sucesso para um seja algo muito menor do que para outro. Mas o que importa é ele se sentir sempre feliz e esse sentimento, esse estado de felicidade, primeiro vir dele, né? É aquilo, o estado de espírito antecede o dinheiro. E aí aquilo, quando você fala muito mal do dinheiro, você tem que imaginar ele como se fosse algo, uma pessoa. Se você fala muito mal de uma pessoa, aquela pessoa sabe que você está falando mal dela, ela vai querer ficar perto de você? Ela vai querer conviver com você? Então, independente de crenças religiosas, mas a energia, né, o universo, eu creio muito que, eu creio em Deus em primeiro lugar, respeito quem acredita de outras formas, mas que existe um ser maior e que energeticamente ele só vai te trazer aquilo que a tua mente começar a cogitar e acreditar a fundo que é o que você quer. É óbvio que não adianta você ficar ali na sala pensando, eu quero agora que caia aqui uma mala cheia de dinheiro para mim. Que não é isso atrair abundância. Atrair abundância é você pensar positivamente, pensar que você é uma pessoa que pode agregar na vida de alguém, ver o teu trabalho como o pilar central da tua vida, porque tudo na vida está interligado ao seu trabalho, porque se você não trabalhar, você vai viver como? Dependendo dos outros. Então, assim, ninguém quer depender de ninguém, a não ser que o problema de saúde chegue nesse nível. Mas até isso acontecer, você tem que olhar para o teu trabalho como uma dádiva. Ele é o pilar central da tua vida. E, repito, sempre vai ter aqueles que vão começar em funções que são um pouco mais árduas. Mas aí você e todos precisamos dessas funções. O que seria de nós sem um pedreiro que vai lá num canteiro de obra construir as casas, os prédios? O que seria de nós sem as pessoas que limpam o banheiro das empresas onde as pessoas outras trabalham? Mas essas pessoas, elas também podem mudar de pensamento e colocar data na vida delas para isso mudar, né? Então, assim, o que eu sempre trago aqui, não adianta você investir em cursos maravilhosos para saber organizar o teu dinheiro e investir. Se você não vier de dentro de você, esse teu propósito interior de que você atrai a abundância. Então, é comportamentos, é você de fato olhar e ver o que você pode mudar. Porque, assim, um exemplo que nosso próprio mestre Jacob já citou, se eu não me engano, está até num dos livros dele.
Você olha ao redor hoje da tua convivência, das pessoas que você conhece. Senhores de 70, 80 anos. Aliás, primeiro eu vou inverter a ordem aí. Se eu te fizer uma pergunta agora, feche seus olhos e se imagine com 80 anos de idade. Com 70, 80 anos de idade. Onde você gostaria de estar? Onde você se visualiza? Né? Aí a gente vai lá pro fundo, imagina. A maioria das pessoas se pensa acho que estando num lugar tranquilo, num campo, numa fazenda, né? Curtindo a natureza, enfim, qualquer desejo que seja. Aí, hoje, você olhando ao teu redor, as pessoas de 70 e 80 anos que você conhece, elas vivem assim, nessa tranquilidade? Pode ser que sim, pode ser que tenha um ou outro. Mas vamos olhar no geral, na maioria. Eles estão vivendo assim? Ou eles estão sempre ali correndo, como na corrida dos ratos, também para poder viver? Então, quando eu volto essa pergunta para você, o que você está fazendo diferente hoje, no agora, para que lá com 80, 70 anos você esteja vivendo com essa tranquilidade que você quer? Então, isso dá uma chacoalhada na gente, né? Porque, assim, você vive pensando, eu preciso chegar lá. Eu preciso conquistar tal coisa. Meu Deus, mas se não fosse aquele casamento, aqueles anos que eu perdi, agora eu separei. Mas se não fosse aquele problema que eu tive com meu filho. Se não fosse... Aí você fica pensando no que aconteceu no passado, você fica super preocupado com o que virá no futuro, querendo conquistar as coisas do futuro. Não para, não respira, não olha para você, não olha para o teu redor hoje, não olha para o que você pode fazer de melhor hoje para ajudar alguém, seja teu filho, seja teu pai, seja tua mãe, seja teu amigo, seja você por você, investir em você, com conhecimento, não precisa nem gastar dinheiro para se conhecer hoje, porque a gente tem a internet a nosso favor. Quanto mais conhecimento se tem, sim, formação acadêmica, sim, mas eu vou dizer, muita coisa eu aprendi agora na minha vida nesses últimos 5 anos. E você não aprendeu nada do que você está fazendo na faculdade, seja sincera. Eu não estou dizendo para não fazerem, tá? Não, imagina, não pode nem pensar nisso, né? Agora, se você realmente quiser, né, fazer alguma coisa, não é isso que vai te impedir, é só isso que a gente está dizendo. Não coloca na cabeça que nós viemos dizer aqui que não é para fazer, porque as minhas vão fazer. Agora, entre eu entrar e fazer 5 anos de faculdade engessada, do jeito que vão me entregar na idade que eu estou, eu vou aproveitar esses 5 anos para eu fazer o que eu quero fazer e aprender o que eu quero aprender. Exatamente. Maria, você me fez lembrar de um outro exemplo que é citado no livro O Óbvio que Ignoramos. É um exemplo que eu já dei, às vezes pode ser que muita gente aqui já me ouviu falar, mas tem gente nova, então é bom citar. Um exemplo de que você tem um filho na escola e ele é super bom em matemática, mas ele está sendo péssimo em português. E as notas dele não estão indo bem em português. O que a professora, primeiramente, os pais, em conjunto com os pais, quando se reúnem, fala, olha, vamos investir aí, começa a pegar mais no pé dele para ele estudar português, que ele não está indo bem. Começa a investir, de repente, em curso de reforço, porque senão, né, vai repetir, ok. É importante olhar para o que está faltando. Mas, em algum momento, a professora ou o pai te chama para falar assim, filho, você está indo muito bem em matemática, questão que você gosta, porque em termos de estudo, ele estuda os dois iguais, só que ele se dá muito bem em matemática. E o nosso erro como ser humano é focar naquilo que é negativo. Onde não está indo bem, eu quero focar para tentar fazer a pessoa aprender. E tá certo, tem que aprender. Mas eu deixo de focar naquilo que ele é bom. Eu deixo de focar naquilo que ele pode explorar e, de repente, vir a ser o melhor matemático um dia na face da Terra, né? Eu estou citando esses exemplos de matérias, mas pode ser com qualquer... Isso sem contar, né, Cris, que ainda vai equiparar essa criança com uma nota dos outros, que às vezes até colou.
E aquela pessoa vai ficar sempre com aquilo, né, desde criança, que você não é bom, que você não é bom, que você não é bom. E é bom que você tenha trago esse exemplo, né, para a gente lembrar o teu talento, que tem a ver com o que você vai desenvolver, que tem a ver com o teu propósito, que tem a ver com o que você vai fazer, que tem a ver com o teu autoconhecimento. Então, às vezes, não é o fato de você não ser boa numa matéria decorativa, em alguma coisa que te aconteceu, que o teu talento está adormecido, você parou de acreditar em você. Então, essa fé, essa crença, essa força, essa vida que você precisa buscar, saber sobre você, quem é você, o que você veio fazer aqui nesse mundo, né? Porque o propósito interno é o que você é você desenvolver o que você é, saber quem você é. E o externo, depois que você sabe o que você vai fazer para os outros, e você gosta de fazer, então a gente pode estar aqui. Quem não sabe quem é, vai viver uma vida no escuro. Não vai. Por que vai viver uma vida no escuro? Porque não existe luz que te ilumine. Não existe luz do sol, luz elétrica que te ilumine se você tiver uma treva dentro de você. Então, essa luz, esse cristal que vem de dentro, é isso que a gente quer que você conheça, é a tua essência. E quando você descobre essa essência, você descobre o teu propósito. Equilibra-se por dentro. Equilibrando por dentro, você equilibra e faz o que você quiser. Por quê? Porque você está bem por dentro. Quando a gente não tem isso, a gente fica o quê? Perdido. E só está perdido porque ainda não respondeu quem eu sou ou acreditou em alguma coisa. E mesmo não se perca naquela história do quem eu sou fulano, que eu no RG número tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso é o que você pensa que você é. Quem você realmente é aquele sopro de vida, aquele que veio e que volta para a casa do Pai que não tem idade. Mas esse que você pensa que você é, exatamente esse, tem uma data de validade. Então, você precisa mesmo saber, primeiro, quem é o Eterno. E depois de saber quem é o Eterno, o que é que esse Eterno veio fazer aqui enquanto brinca no parquinho. Não é, Cris? Enquanto eu brinco no parquinho, eu quero ser feliz. Porque se eu for feliz, a felicidade é esse estado que você me apresentou. É essa história de eu ter plenitude, de eu ter abundância, de eu ter prosperidade, de eu poder entender que esse mundo lindo, top, maravilhoso é meu, seu e nosso. Eu não preciso ter inveja das coisas dos outros, porque aquilo faz os outros felizes ou não. Mas é uma escolha deles. Se a pessoa ela está no inho dela, se ela está no emprego, ela só não pode estar onde ela estiver, vivendo o que ela está vivendo, negando que ela está vivendo aquilo, esperando ir para o futuro para poder melhorar. Mesmo que ela saiba para onde vai, ela precisa saber que ela, até chegar lá, ela pode ir brincando, ela pode ir vivendo. Ela vai chegar onde ela quer chegar. Porque para você definir e viver de um propósito, não é do dia para a noite, não. Do dia para a noite a gente constrói crença. E vai construindo todo dia na força, colocando ainda com sentimento. Mas o verdadeiro, que é para você ter essa facilidade na vida, esse a gente não acredita. Porque essas duas meninas devem estar com loucura, devem estar doidas. Não tem o que fazer. Fica aqui batendo papo, querendo fazer caraminhola na nossa cabeça. Cara, fazer o que você faz, ter a vida que você tem, já viver do jeito que você vive, é você quem constrói, fazendo força ou não. E naturalmente você está ali, ó, com a cabeça focada naquilo. Então, meu convite hoje, que eu deixo, né, espero que depois a Cris também dê lá as considerações finais dela, mas assim, a gente deixar você numa vibe top. Não interessa onde você esteja, não interessa o que você está fazendo, não interessa se é bom, se é ruim, não interessa para quem? Para mim. Porque não vai mudar a minha vida. Agora, quando você olhar para a sua condição de vida que você está e você realmente quiser mudá-la, você vai olhar para você. Você não vai renegar aquela condição. Você vai olhar com mais cuidado, com mais vontade. Você vai ver de verdade onde você está pisando. E você vai dizer, sou feliz assim. É isso que eu quero, é isso que eu mereço. Ou eu quero muito mais? Se eu quero muito mais, por que é que eu quero muito mais? Ah, eu quero porque eu mereço. Não, você tem que entender que você veio aqui para fazer a minha felicidade. Então, quando a Cris disser assim, olha, eu daqui, eu quero saber muito mais, eu quero cuidar das finanças muito bem, porque eu vim aqui para fazer a Maria Viana feliz. Eu vou fazer ela feliz. Aí ela vai começar a acessar o estado de felicidade dela e ver a caboclinha aqui muito tranquila, muito feliz.
Então, quando você olhar para a sua situação, você está sendo aquela pessoa que está trabalhando, seja onde for, não é o que você gosta, comece a procurar o que você gosta e seja grato, porque onde você não gosta está pagando as suas contas. Mas você não precisa ficar lá atrapalhando a vida de outras pessoas, trabalhando no que é deles de má vontade, travando a energia deles. Não, você vai ser grato. Se você puder abandonar aquilo, vai cuidar da sua vida no que você gosta. E se você não pode, comece a amar aquilo, porque é dali que está vindo teu sustento, tuas contas, e vá buscando desenvolver o talento, o dom natural. Deixa preguiçoso, não fique como um caboclinho lá na beira do rio. Às vezes ele não está, ele está na beira do rio com os cinhos dele, mas ele está de olho na fazenda que está do lado. Então é só ele se movimentar para ter uma fazenda daquela. Com certeza o fazendeiro não está deitado na beira do rio esperando passar um peixinho. Tá? Então a gente precisa trabalhar com as nossas verdades. O que for verdadeiro para você, top, maravilhoso, vai acontecer. Então o que for verdadeiro na minha vida, e eu escolhi essa maneira de ser, levar para você talvez uma verdade que não seja muito agradável. Mas é essa que eu vim lhe contar. Tá, Cris, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais. É muito bom poder contar com você, não é na minha live, é muito bom poder contar com você nesse mundo, construindo um mundo diferente, porque você veio para fazer. Você sabe que pode ser difícil, que pode ser isso, só que você precisa relaxar. Você não precisa fazer mais do que o seu corpo não consegue, do que a sua capacidade não consegue. Você vai vivendo o dia a dia e o dia a dia vai se abrindo, ele vai crescendo, você vai acompanhando. E à medida que você vai acompanhando, é como diz o nosso amado mestre, né? Só monstro nasce grande. Como não existe monstro, então não tem nada grande. O grandioso é um conjunto de tudo que é pequenininho. Então, a minha parte pequena, a tua parte pequena, o teu jeito de fazer, o meu jeito de fazer, colabora com uma, com duas, com 10, com 20, com 30 pessoas, não tem problema. Se colaborar com uma, tá tudo bem. Se não colaborar, não tem como não colaborar. Porque se não colaborar com ninguém, colaborou comigo. Então, é garantido. Eu não faço nada para brincar, eu faço primeiro para mim, porque eu sou egoísta, tá? Ai, Maria, mas você fala assim porque você sabe que tuas palavras sempre tocam as pessoas. Isso é bom. Assim, acho que você já disse tudo, nós já falamos muito, mas é um assunto que se deixar a gente discorrer vai até amanhã. Assim, eu quero agradecer cada um que passou por aqui, cada um que te acompanha, cada um que me acompanha, porque esse nosso trabalho, essa nossa missão e esse nosso propósito, porque esse é o meu propósito, como também é o da Maria, nosso propósito exterior, no caso, né, de também levar os nossos conhecimentos para as pessoas e mostrar que se a gente se permitir a desvincular destes padrões, às vezes a leitura de um simples livro faz uma virada aí na tua mente, dá uma virada de chave na tua vida, que foi o que aconteceu comigo. E assim, nunca pense que, então agora é tarde, que passou. Não, seja sempre grato pelo que passou, né? Como exemplo mesmo da minha vida, eu sou muito grata. Às vezes eu penso assim, meu Deus, agora que eu tô me despertando para ler mais, eu sempre gostei de ler, mas eu sempre fui preguiçosa, eu não ficava lendo. E agora eu gosto mais de ler, eu tô lendo bastante, tá? Tô tentando me habituar a ler pelo menos um livro por mês. E o quanto é importante e rico, leitura às vezes te ensina mais do que uma própria faculdade. Você se colocar em ambientes de pessoas que têm esse mesmo propósito, né, de evoluir, seja de nichos diferentes, mas que também querem evoluir, querem avançar, que acreditam que a prosperidade vem de dentro, né, e não de fora. É muito bom poder trocar, fazer essa troca, tá, com essas pessoas. Hoje em dia a gente não precisa nem mais sair. Você vê, né, uma pandemia que arrasou com a vida de tantas pessoas que devem sofrer por familiares ainda até hoje, mas até uma pandemia a gente vê o lado bom. Quantas pessoas se mexeram na vida por causa da pandemia? Eu falo por mim, senão eu poderia estar lá vendendo a minha hora num banco, numa empresa. Não critico, porque eu amo ter trabalhado, é minha história de orgulho, mas assim, tem que ter hora para acabar.
Eu sigo uma pessoa, que é o Pablo Marçal, que fala muito sobre isso. Ele também motiva muitas pessoas de se mexerem e de evoluírem. A gente tem que colocar data. Você tem 10 segundos. A gente tem que colocar data, porque a nossa hora vale muito. O teu conhecimento de ficar ali num escritório digitando coisa, aquilo ali, às vezes você não acha que você vale aquilo, mas aquilo está valendo, trazendo milhões para aquela empresa. Então, seja